tema é muito interessante, e além de ser muito interessante, é um tema atual, como toda a gente sabe, não é? Porque toda a gente fala das variações do nível do mar e de que maneira é que elas nos estão a afetar, nos vão afetar no futuro. E de uma maneira geral, fala-se de uma maneira um bocado catastrofista. O que eu tenho vindo a perceber é que, recorrendo simplesmente a dados que estão disponíveis na internet, portanto, são disponíveis para toda a gente, e é por isso que vos mandei alguns elementos que vocês também podem pesquisar, vocês também podem construir. Portanto, nada disto é uma ciência guardada numa caixinha, é uma tentativa de ciência, uma abordagem da ciência que está disponível online para quem tenha um bocadinho de paciência, um bocado de esforço e algum espírito crítico para perceber estas coisas. Portanto, agradeço realmente mais uma vez. Se alguma coisa não estiver a ser clara, isto não é muito comprido, esta aula não é muito comprida. Claro que tudo depende do desenvolvimento que eu der a cada slide. Vocês estão disponíveis 2 horas, é isso, é? 2 horas no máximo. Portanto, suponho que se alguém quiser fazer alguma pergunta que lhe pareça pertinente, que não esteja a perceber, poderá levantar a mãozinha. Se eu aqui a vir, eu prometo que paro e posso esclarecer. Mas de uma maneira geral, o melhor é fazerem perguntas no final, está bem? Pronto. Ora bem, os meus propósitos. Eu gosto muito desta frase do Saramago: vivemos para dizer quem somos. E na verdade, o que é que eu sou? Sou, como disse o Luca, professora catedrática jubilada, e a minha tese foi sobre a evolução geomorfológica da plataforma litoral da região do Porto. Quer dizer que era uma temática que envolvia, sobretudo, o quaternário. Okay? O quaternário e também o final do Pliocénico. De qualquer maneira, períodos da história da Terra, épocas da história da Terra relativamente próximos de nós, mas que conformam, originam. Cá está, isto é o meu. Ok. Isto é aquilo que eu mandei. De facto, dão origem à paisagem que nós todos conhecemos. Portanto, um dos aspectos é dizer aquilo que eu tenho feito, ok? Ao longo da vida e, sobretudo, nos últimos tempos, porque me parece que esta temática realmente está em falta na discussão que há na sociedade. Normalmente, quando se fala de alterações climáticas, a seguir diz-se que também isso tem uma grande influência em termos da variação do nível do mar, e as visões que se dão são visões catastrofistas. Peço desculpa dizer, mas é verdade. Eu estive a ver com atenção o PDF que o Luca me mandou, um, e percebi que não interessava, a mim não me interessava absolutamente nada falar daquela maneira, falar sobre esses temas e dessa maneira. Quer dizer, vocês já ficaram com uma perspectiva, a perspectiva do IPCC, e agora vamos ver que outras perspectivas é possível apresentar. Não fazia sentido, primeiro, eu ir a repetir a mesma coisa, e sobretudo não fazia sentido porque eu não penso nada assim, como lá está. Não estou a dizer que as coisas estejam erradas, estou a dizer, é uma perspectiva diferente, ok? É uma perspectiva diferente, e depois vocês escolherão, vocês com os vossos elementos, com a vossa capacidade de investigação e de crítica, escolherão o que querem. Agora, há outra coisa que eu queria também fazer. Eu queria transformar isto mesmo numa aula. A ideia é ser uma aula. Então, numa aula, as pessoas devem aprender alguma coisa. Não é só ouvir, entrar por um ouvido, sair por outro. Não. Tentarei dar às pessoas elementos que lhes permitam fazer o seu próprio cozinhado. Isto é, por isso vos mandei tabelas, por isso vos dou o endereço de sites que vocês podem e devem explorar se quiserem, digamos, ir um pouco para além daquilo que eu digo ou perceber até um pouco melhor aquilo que eu disse. Encontrei ultimamente um livro interessante, estas coisas estão disponíveis de facto na biblioteca online, que diz algumas coisas, é este o livro, a capa do livro, diz algumas coisas interessantes, que são uma espécie de síntese, por isso eu meti aqui e sublinhei. O grau de mudança do nível do mar
que ocorre localmente pode ser bastante rápido. Alguns minutos para sismos e horas no caso de marés. Enquanto que variações significativas do nível do mar ocorrem ao longo de séculos. Outra coisa, devemos pensar que as mudanças do nível do mar são realmente mudanças relativas entre o nível da água e a terra adjacente. Podem ocorrer mudanças porque a terra se move para cima ou para baixo, ou porque o volume de água nos oceanos aumenta ou diminui. Portanto, isto é uma espécie de síntese importante para se partir deste princípio para compreender tudo mais. Portanto, geralmente há uma combinação de fatores que causam as mudanças observadas. Pareceu uma boa síntese e por isso a meti. Aqui temos nós alguns. A minha intenção era, de facto, analisar estes elementos vários que permitem, de facto, compreender as variações do nível do mar a diversas escalas temporais e espaciais. Depois achei que isto ia ser um bocado chato e resolvi focar-me naquilo que provavelmente é mais apelativo para vocês. De qualquer maneira, sublinhei aqui uns aspectos que mostram que o geóide, chamado geóide, que é o que dá mais ou menos o nível atual do mar, tem uma diferença de 180 metros. Entre os pontos mais altos do geóide e os pontos mais baixos do geóide há uma diferença de 180 metros. Ora, o geóide depende da distribuição das massas no interior da Terra. E, portanto, isso pode variar com o tempo, varia com certeza lentamente, mas varia com o tempo e dá uma diferença de 180 metros. A mesma coisa, um valor também muito elevado, corresponde às amplitudes das variações do nível do mar devidas ao glaciocestatismo, isto é, à existência ou não existência de glaciares nos continentes. E essas diferenças andam à volta ultrapassam de longe os 100 metros, poderão ir até 180 metros. Portanto, são variações grandes, quer dizer, não nos deve espantar por isso que o nível do mar, de facto, seja algo que é muito variável e, por esse facto, não é fácil de avaliar. Ao longo da escala geológica, temos aqui duas curvas que já são antigas. Andei à procura de curvas mais modernas, mas estas acabam por ser idênticas. O que é que elas mostram? Que ao longo do Paleozoico tivemos um momento em que o nível do mar era relativamente alto e depois ao longo do Mesozoico também, no Cretácico. Depois vemos que há momentos em que o nível do mar terá descido e já vamos ver as causas desse fenómeno. A principal causa de estarmos aqui em pontos em que o nível do mar é relativamente alto tem a ver com o facto, a distribuição dos continentes e oceanos. Quando os continentes estão relativamente dispersos, o que acontece é que há muitas áreas de plataforma continental onde o nível do mar é relativamente baixo. E por isso, o mar, admitindo que a quantidade de água existente no mar é mais ou menos sempre a mesma, espalha-se por áreas mais extensas e daí que o nível do mar é relativamente alto. Eu dou-vos um exemplo que eu costumava dar aos meus alunos. Toda a gente sabe que é um prato de sopa e um prato de ladeiro. A minha mãe chamava-lhe ladeiro. Um prato de ladeiro e um prato de sopeiro. São dois pratos com um tamanho parecido, só que um tem uma concavidade muito maior, que é o prato da sopa, e, portanto, um copo de água no prato da sopa provavelmente não transborda. Se deitarmos o mesmo copo de água num prato dito ladeiro, daqueles que são para servir o chamado conduto, a água transborda. O que significa que a capacidade das bacias oceânicas é muito variável. E varia realmente de acordo com as mudanças na configuração dos continentes. O facto de eles estarem juntos, quando eles estão juntos,
o nível do mar tem tendência a descer, porque há menos plataformas continentais. Quando há muitos rifts a funcionar, e portanto plataformas continentais relativamente extensas, o nível do mar sobe, como subiu no Cretáceo. E depois, reparem, quando começa a haver de novo junção dos continentes, porque isto aqui correspondeu também a uma fase da célebre Pangeia, quando começa a haver de novo junção dos continentes e uma aceleração da atividade tectónica, é aqui a orogenia alpina, como toda a gente sabe, os continentes, portanto, juntam-se de novo e a capacidade das bacias oceânicas diminui. Não, desculpem, aumenta, agora troquei a coisa, aumenta e o nível do mar em termos relativos desce. Bom, isto é complexo, tem sido muito estudado, já estive a ver diversos artigos bastante recentes, mas na base continua a ser a mesma coisa. Mas há outros aspectos que funcionam também e que são importantes. Aqui temos então a tabela cronoestratigráfica, não sei se sabem, mas há uma versão todos os anos, e até esta que eu encontrei é em português. Há aqui uma outra tabela em português que tem um aspecto interessante, que é a marcação dos períodos correspondentes às glaciações. E o que vamos ver é que nos períodos correspondentes às glaciações vai haver também uma diminuição significativa do nível do mar. E isso é muito importante porque um deles é justamente o quaternário, não é? Que é aquele período que corresponde ao aparecimento do homem, mais ou menos, e a muitas das evoluções na paisagem que nós conhecemos. Encontrei também um site engraçado, não vou agora abrir isto porque isto há muita confusão, abrir links, mas estes links, de uma maneira geral, são funcionais, portanto, vocês ao seguirem o PowerPoint podem abri-los e dão informações sobre cada um destes elementos da tabela cronoestratigráfica. Fiz aqui um print screen dos mais recentes para perceberem que isto poderá ter interesse para vocês. Ora bem, a que respeito é que isto vem? Isto vem a respeito de que, efetivamente, as variações do nível do mar, aquelas que ocorreram nos últimos 2,6 milhões de anos, isto é, no Quaternário, configuraram as nossas paisagens. Por exemplo, no caso do Porto, que eu conheço muito bem, como devem calcular, e é sobre este tema entre Foz do Rio Ave e Espinho que eu fiz a minha tese, eu encontro uma coisa que já se designava como plataforma litoral. Depois há um relevo que separa essa plataforma litoral do interior, aquilo que se poderá chamar relevo marginal, eu chamei relevo marginal, digamos, à semelhança do relevo marginal de Coimbra. E o que se vê aqui, portanto, é que na plataforma litoral nós temos uma descida relativamente suave para o mar, que, na verdade, em termos geomorfológicos, é uma descida que se dá em patamares, em diferentes patamares. Isto é visível, sobretudo, a sul do Douro, mas também é visível aqui a norte do Douro. Qual a origem desta configuração? Desculpem. Ora bem, a origem da configuração é aquela que nós vamos ver de seguida, mas temos aqui uma síntese. Temos depósitos que nos atestam a evolução geomorfológica e também às vezes climática, e vamos ver que uns estão tectonicamente deformados e que outros corresponderão eventualmente a oscilações do nível do mar, oscilações essencialmente glacio-eustáticas. Portanto, o esquema que eu e um colega fizemos sobre esta área é este, que estão aqui a ver. Portanto, há uma coisa chamada relevo marginal, há depósitos que são pleistocénicos, num pleistocénico antigo e tal, eventualmente gelasiano até, que estão pintados, os mais antigos de amarelo, os um pouco mais recentes, tipo leca aluvial, de laranja, e depois, esses depósitos, em diversos sítios, encontrei sinais inequívocos de neotectónica. Vamos ver um caso só,
mas isto significa que houve uma movimentação num certo momento, no início do quaternário possivelmente, que abateu este setor ocidente e permitiu um determinado fenómeno que vamos ver de seguida. Portanto, os depósitos mais antigos estão afetados pela tectónica. Aqui temos uma falha inversa. Portanto, temos aqui a base do depósito, aqui a base do depósito, e há realmente uma movimentação que terá pelo menos aí 1,5 metro. Proximamente espero rever este corte, que já está muito deteriorado e talvez valha a pena convertê-lo num geomonumento, porque é muito raro ver-se a afetação de depósitos claramente quaternários por movimentos de neotectónica. Quer dizer que a Terra se move realmente, não é? Continua a mover-se e muitas das coisas que nós tínhamos como seguras estão longe de o ser. Portanto, este local é chamado os Pinhais da Foz, por causa de uma urbanização que lá há, e falei disto a propósito de um núcleo do Museu da Cidade do Porto que se situa nas proximidades e sobre um depósito semelhante. Foi por isso que meti aqui esta figura, que de qualquer maneira é das poucas que ainda resta, embora muito deteriorada. Bom, portanto, isto está a cerca de 60 metros de altitude e depois a cerca de 30 metros temos depósitos claramente diferentes, muito mais bem calibrados, com calhaus relativamente achatados, dispostos em muitos casos quase na horizontal, e estes são os primeiros depósitos realmente marinhos. De antes dizia-se que tudo aquilo que aparecia na carta geológica eram praias levantadas. Eu comecei por discutir essa questão, porque de facto depósitos deste género não têm nada a aspecto de ser praias. Estes calhaus são calhaus relativamente pouco rolados, mal calibrados. Às vezes há sítios onde há blocos enormes, blocos com meio metro ou 1 metro de diâmetro, quer dizer, depósitos que se parecem mais com ranhas, não sei se conhecem meio o termo, do que com outra coisa, do que com depósitos marinhos. Portanto, era completamente impossível que depósitos deste género fossem considerados depósitos marinhos e que o seu escalonamento tivesse origem glaciostática. Efetivamente, o escalonamento que encontramos tem uma origem essencialmente tectónica, na minha opinião. Isto depois de ter estudado este assunto bastantes anos, como devem calcular. Bom, acontece é que no compartimento abatido por movimentos que poderão estar relacionados com aquela falha que nós vimos, vamos encontrar então verdadeiros depósitos marinhos, como este. Este é uma preciosidade. Vão construir aqui, evidentemente, um prédio de apartamentos e estamos a ver se também conseguimos preservar um bocadinho, porque na cidade do Porto é, de facto, difícil preservar seja o que for, por razões que compreenderão. O custo do metro quadrado aqui é enorme, sobretudo na zona da Foz, como é o caso. Isto acontece então a 30 metros, é uma superfície relativamente extensa, que existe ali à volta da Universidade Católica e que está a 30 metros. Mas o outro nível é menos extenso, mas também é muito bonito e pode-se ver em lavadores, por exemplo. Aqui vemos um depósito que está a 18 metros, podia-vos contar muitas histórias sobre este depósito, mas isto serve para dizer, o topo desta superfície está a 18 metros, isto serve para dizer que há efetivamente um escalonamento de depósitos aqui, em que eu identifiquei pelo menos 3 níveis muito claros, ok? E depois, por exemplo, aqui perto do chamado edifício transparente, que é uma marracha horrível, mas perto aqui do limite, que é algo que está no limite entre o Concelho do Porto e o Concelho de Matosinhos, encontramos ainda, e aí devo dizer que os arqueólogos me ajudaram a preservar isto, uma sequência sedimentar muito interessante. Isto é, temos uma plataforma de erosão marinha escavada em cima de rochas do pré-câmbrico, do tal pré-câmbrico, que corresponde ao passeio geológico, ao chamado passeio geológico da Foz do Douro, portanto, rochas com mais de 600 milhões de anos, arrasadas por um mar,
e sobre elas depositou-se uma formação que esta é claramente uma praia, já vamos ver que é mesmo uma praia. Por cima desta formação há um depósito solifluxivo, que claro que não corresponde a um depósito marinho, é um depósito continental que se formou depois do mar ter estado a este nível. Portanto, este bocadinho também conta uma história que tem 125 mil anos para estes depósitos, 20 mil anos, talvez 18 mil anos para estes outros, que são aquilo a que nas cartas geológicas se chama a formação arenopelítica de cobertura. Vamos ver aqui um detalhe para perceberem que é efetivamente uma praia. Quando vierem passear até ao Porto, vão até ao edifício transparente, depois vão um bocadinho para norte e poderão ver ainda, se Deus quiser, de facto, elementos desta praia, que é a praia mais bem conservada, de um nível relativamente baixo que eu encontrei até agora. Temos esta praia, o chamado Emiano, que corresponde ao interglaciar Risse-Würm, em muitos locais, mas tão bonita, tão bem conservada, com calhauzinhos achatados, como vocês veem, e depois níveis arenosos com uma estratificação tipicamente de praia, é raro. É evidente que a sua conservação se deve, isto é tão resistente que forma às vezes blocos, são tão resistentes como os blocos de granito que aqui estão a ver. Bom, mas isto acontece porque esta praia foi consolidada por um cimento ferruginoso. E esta praia também está coberta por uma formação solifluxiva que eu admito que seja contemporânea da última glaciação. O que é que isto significa? Isto significa que depois de se formar esta praia, o nível do mar desceu pelo menos 120 metros e os processos continentais atuaram na área e transportaram elementos argilosos, calhaus mais ou menos grosseiros, que se vieram depositar em cima da antiga praia e a selaram de certa maneira, quer dizer, deram um selo de garantia. E isto, garantidamente, é anterior à formação de cobertura, que terá 20 mil anos, e portanto isto é do último período interglaciar, quer dizer, terá muito próximo de 125 mil anos. Ora bem, temos aqui, já para perceberem que efetivamente estes diferentes depósitos de praias antigas, têm a ver com variações do nível do mar, que não podia deixar de ser. Portanto, temos aqui, com algum detalhe, diversas curvas, quer dizer, ainda não há um absoluto consenso. O Luca disse uma coisa muito verdadeira: a ciência não é democrática, isto é, não é o consenso que conta. O que conta é que as pessoas explanem as suas ideias e se vá evoluindo no sentido de facto de chegar a algumas conclusões. Mas o mundo é tão vário, tão complexo, que será muito difícil toda a gente assumir uma absoluta curva da variação do nível do mar. Mas aqui temos, de facto, várias tentativas que mostram a variação do nível do mar no tal estádio que corresponde àquele depósito da Praia da Circunvalação, que é o Emiano, o estádio 5E, veem que depois o nível do mar subiu e desceu, teve um mínimo aí à volta de 20 mil anos e depois subiu para a posição atual, que é ligeiramente inferior ao nível dos 5E. Depois temos os outros estádios isotópicos, o 7, o 9, o 11, são sempre de 2 em 2, aqueles que correspondem a níveis altos do mar. Reparem, há sempre um nível alto do mar, depois uma descida em forma de dentes de serra, quer dizer, o nível do mar vai subindo, descendo, até atingir um mínimo, que corresponde a um período glaciar. Depois já há uma subida rápida, quer dizer, há um degelo relativamente rápido, que atinge mais de 100 metros, em muitos casos, atinge um novo período interglaciar e por aí fora, não é? Portanto, isto que é possível reconstituir aqui com algum detalhe até 400 mil anos, poderá imaginar-se pelo menos até 800 mil anos, que é quando as variações climáticas
de facto, entre glaciações e períodos interglaciares, são mais intensas, com uma periodicidade de cerca de 100 mil anos. Este é um aspecto importante. Aqui temos uma síntese, um boneco que simplifica um bocado este boneco complexo que estamos aqui a ver. Portanto, efetivamente, depois de haver esta movimentação tectónica, que terá tido origem no princípio do Quaternário, eventualmente no Quaternário Médio, até ao Quaternário Médio, nós vamos ter subidas e descidas do nível do mar que mostram, que deixam como testemunho terraços marinhos, que são as nossas praias levantadas. Portanto, isto que está aqui para cima não são praias, são depósitos de origem fluvial, e aqui assim é que temos as verdadeiras praias levantadas. Pronto. Esta, digamos, este é o boneco que mostra de uma maneira muito sintética aquilo que eu descobri, não é? Na minha modesta opinião, descobri ao longo dos meus anos de trabalho que conduziram à tese de doutoramento. Agora vamos aproximar-nos no tempo, porque eu percebo que para a generalidade das pessoas as variações atuais do nível do mar são aquelas que são mais relevantes, mais interessantes, porque são as que são mais faladas, não é? Então, há cerca de 18, 20 mil anos, tínhamos uma boa parte da Europa coberta por mantos de gelo, os chamados inlândices. Reparem que aqui nas Ilhas Britânicas o gelo ia até às proximidades de Londres, cobria toda a Escandinávia, cobria uma parte muito significativa dos Alpes, e nós também cá tínhamos glaciares nos Pirineus, nos montes Cantábricos, nos montes de León, aqui assim na Serra do Gerês, na Serra da Cabreira um pouquinho, mas menos. Como se chama aquela serra? Nunca sei. Que se vê de Bragança. Do outro dia estive na Serra de Sanabria. Era uma glaciação muito extensa, por sinal. Na Serra da Estrela, Serra de Gredos, Serra de Guadarrama. Portanto, são estas bolas. E na Serra Nevada também. São áreas pequeninas, mas que correspondiam à existência de verdadeiros glaciares. Agora, também podem ver que o mar gelado, durante o inverno, não é? O mar gela durante o inverno nas altas latitudes, ia até praticamente até à latitude de Valença ou de Vigo, como quiserem. Portanto, outra consequência disto, que não existia só aqui, mas existia também em áreas extensíssimas da América do Norte e da América do Sul, a consequência disso é que o nível do mar desceu 120 ou 130 metros. Portanto, as linhas de costa eram muito diferentes, como estão a ver, e parece que se ia a pé enxuto entre a Itália e a Sicília, para já não falar entre a Córcega e a Sardenha. Ora bem, acontece que houve um fenómeno que foi a fusão daquele gelo todo, portanto, a deglaciação, que foi posterior aos tais 18 mil anos, e o nível do mar começou a subir. Portanto, há 18 mil anos a linha de costa andaria por aqui, e depois vai-se aproximando muito rapidamente, porque é mesmo rapidamente, da linha de costa atual. Há cerca de 3 mil anos o nível do mar era até ligeiramente mais alto que o atual, ou pelo menos a linha de costa era muito mais, digamos, recortada do que é hoje. Portanto, o mar invadia uma série de estuários. E depois temos um processo de retificação da linha de costa, que é o processo atual, e enfim, que também tem, digamos, que se lhe diga, não é? Não é um processo simples, é um processo que é acompanhado de erosão em alguns casos, de acumulação noutros, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é mesmo perceberem que o nível do mar teve uma variação muitíssimo grande nos últimos 18 mil a 20 mil anos. Ora bem, e continuando a tentar focar-nos na evolução dos últimos milhares de anos, nós percebemos já, acho eu, que é sobretudo a variação climática que causa estas grandes variações do nível do mar.
aquelas que originam o escalonamento daquelas praias e esta movimentação da linha de costa, ok? Portanto, são variações climáticas. Quer dizer que as variações climáticas estão sempre presentes quando se fala de variações de nível de mar e as razões são simples. Por um lado, a existência de gelos no continente obviamente vai roubar água ao mar e naturalmente o nível do mar tem tendência a descer e por isso alguns daqueles pontos baixos na curva da variação do nível do mar no Fanerozoico correspondiam a aumentos de glaciação, que houve vários, não só no Quaternário, mas também por outro motivo, esse também é importante focar, que é o seguinte, é que a água aumenta de volume quando aquece, portanto há uma expansão térmica da água do mar que conduz a uma pequena subida do nível do mar, qualquer coisa como 0,4 milímetros por cada subida de temperatura. Portanto, isto significa, portanto, uma relação muito grande, muito forte, em linhas muito gerais e a uma escala relativamente longa entre as variações do nível do mar e as variações climáticas. Se formos ver o que se passa ao longo do Holocénico, encontrei esta figura, que é uma figura relativamente conhecida, que podem encontrar neste site, que é www.climateforyou.com e que vale muito a pena consultar, porque se trata de um site honesto, com milhares de informações e que vocês poderão ver para contrabalançar com as ideias que circulam nos mídias, que muitas vezes são ideias simplistas e, em muitos casos, também erradas. Isto são variações da temperatura que foram definidas na Groenlândia, no topo do Inlandsís da Groenlândia. E o que se vê aqui é que houve temperaturas mais altas, por exemplo, para a volta 8.000, 7.000, até 3.500, cerca de 3.500 anos antes do presente, medidas pela variação entre oxigênio 16 e oxigênio 18, isto é, um pouco fora dos objetivos que eu tinha para vos dar. Então, e depois, isto no período minoico, que era um período quente, depois temos o período quente romano, o período quente medieval, e depois temos uma coisa chamada Pequena Idade do Gelo. E temos a seguir um período quente moderno. Reparem, o período quente moderno, que segundo este gráfico, não chega ainda aos calcanhares do período quente medieval. Portanto, este fenómeno que está aqui assim representado é muito importante para a gente compreender as variações climáticas, as ditas variações climáticas dos últimos 1000 anos, porque é disso que se trata. E os últimos 1000 anos são anos em que nós temos muita informação escrita, portanto, documental, geológica, arqueológica, e que nos permite, de facto, confirmar a existência destas variações climáticas importantes. Reparem, isto é muito diferente daquela curva do chamado stick de hockey. O hockey stick só corresponde a isto. O hockey stick diz que não houve período quente medieval. Ora, houve, não é? E há muitas provas disso. Mas ainda há aqui uma outra coisa ainda mais curiosa. É que, além da variação das temperaturas, temos também aqui a variação da percentagem de CO2 apanhada nas bolhinhas de ar existentes no tal Inlandsís do topo da Groenlândia. Então o que nós vemos é uma coisa curiosa, é que havia menos CO2 quando tínhamos umas temperaturas relativamente elevadas e a quantidade de CO2 está a aumentar, mas as temperaturas estão a diminuir. Quer dizer,
aquela ideia de que o CO2 é um gás com efeito estufa e que é por causa do aumento de CO2 que nós estamos a ter um aumento das temperaturas, pelo menos numa figura como estas, parece completamente ao contrário, porque não é isso que nós vemos aqui. Qual a explicação para este facto? Eu vou beber um golinho de água. A explicação poderá ser uma explicação que todos vocês compreendem, todos aqueles que já beberam uma bebida gasificada. Eu tenho aqui a minha garrafinha de água envolvida por algo que a faz estar fresca, para ter ainda umas bolinhas. E o que é que se passa? O que se passa, e toda a gente sabe, é que quando temos água com gás fresca, ela ainda conserva o CO2, que são as bolinhas. Quando nós deixamos que a água com gás aqueça, ela perde a maior parte do CO2. Isto que estou a dizer relativamente à água é evidentemente semelhante àquilo que se pode dizer em relação a outras coisas mais palatáveis, como por exemplo a cerveja ou até o champanhe, não é? O champanhe quente é uma porcaria, a cerveja quente, idem. Portanto, isto significa o quê? Significa que a água do mar, que é o maior reservatório de CO2, quando aquece, e aquece porque o clima aquece, liberta CO2 para a atmosfera. Quando está mais fresca, pode dissolver mais CO2 e isto pode ter uma importância muito grande na existência de maiores ou menores quantidades de CO2. Devo dizer que há muitas curvas que mostram que o aumento de CO2 segue-se a um aumento de temperatura. À medida que nós vamos conseguindo fazer datações mais pormenorizadas, mais rigorosas, dos sedimentos existentes, por exemplo, no fundo do mar, percebe-se que há uma certa decalagem, fala-se de 800 anos, salvo erro, entre uma subida da temperatura e a existência de mais CO2 na atmosfera. E não o contrário, quer dizer, não é o CO2 que provoca o aumento da temperatura, é o aumento da temperatura que liberta CO2 para a atmosfera. Fiquem com esta ideia, que me parece que é uma ideia a explorar no futuro. Bom, também sabemos que nos últimos 150 anos, nós tivemos uma evolução climática também, do fim da pequena idade do gelo, que terá terminado por volta de 1880. Enfim, há aqui um mínimo de manchas solares chamado mínimo de Dalton, que funciona por aqui mais ou menos. Depois tivemos oscilações climáticas. Portanto, aqui seria ainda a pequena idade do gelo, o fim da pequena idade do gelo, e o período quente atual. É um período relativamente quente. Portanto, outra coisa que nós não nos podemos espantar é que as temperaturas estejam a subir. Porque na pequena idade do gelo havia feiras em Londres que se realizavam no Tamisa gelado. A última dessas, chamadas Frosty Fairs, realizou-se em 1814. Portanto, estão a ver por aqui assim. E obviamente que havia imensos lagos gelados, rios gelados, etc. E uma série de pinturas de pintores flamengos e não só, que mostram de facto que os rios e os lagos estavam gelados. Quer dizer, não nos podemos admirar se a temperatura está a subir. E quando nos falam que as temperaturas subiram 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, estão a dizer que as temperaturas subiram 1,5 graus acima da pequena idade do gelo, que não é espantoso, pois não. Se era uma pequena idade do gelo, era fria, e portanto, se nós estamos a ter uma subida de temperatura, isso não nos deve, no mínimo, não nos deve alarmar. Bom, também podemos ver, portanto, vamos ver que aqui sim há oscilações, altos e baixos, como sempre. A história da Terra não é uma linha reta, nem uma linha curva, é uma linha cheia
de altos e baixos, como a vida das pessoas também, aliás. E convém agora, então, olharmos um pouco, já passou quase uma hora, credo, para a questão das variações do nível do mar. E aquelas que são mais evidentes para nós são as marés, obviamente. Não vamos falar das marés, porque só isso dava uma aula, mas aqui temos uma fotografia de um sítio que eu gosto muito, a praia de Vila Chã, na maré baixa, e a mesma praia, que no fundo não é uma praia, é uma riba rochosa, numa maré alta viva. Há uma diferença que pode ir na nossa costa, aqui na região de Leixões, até 3,8 metros, ok? 3,8 metros entre uma maré baixa viva e uma maré alta viva. Aqui, as marés são medidas nos marégrafos, que são coisas como esta. Este é o marégrafo da Cantareira, aqui no Douro. Tem aqui um aparelhómetro em que as variações do nível do mar, de certa maneira, simplificadas, porque há um tubinho fino que passa entre o mar e que alimenta, digamos, este tubo onde está uma boia e tal, que depois transmite o movimento. Ali há um tambor que roda e que origina uma curva. Portanto, isto era, digamos, o processo de funcionamento dos marégrafos antigos. Agora há marégrafos, obviamente, muito mais para a frentex. O que não quer dizer que funcionem sempre bem, o que não quer dizer que deem sempre bons resultados, mas enfim. Mas é para perceberem como é que se medem aqueles valores da variação do nível do mar que nós vemos nas curvas, ok? Porque às vezes as pessoas não percebem. Uma vez fiz uma apresentação sobre isso e uma das dúvidas que me puseram era como é que surgem os gráficos que eu tinha mostrado. Ora, os gráficos que eu tinha mostrado resultam destes marégrafos. E também vocês, se quiserem saber mais sobre as marés, podem ir a este site, que é da Universidade de Lisboa, e ver que há aqui ficheiros tipo text. Há depois curvas já feitas no formato JPEG, e aqui tenho as marés em Leixões do mês de abril de 2022. Pode-se ver que há duas marés vivas, a seguir à lua nova e a seguir à lua cheia, e duas marés mortas de diferentes amplitudes. É curioso, as marés não são assim tão simples quanto isso. A seguir ao quarto crescente e a seguir ao quarto minguante. Podemos também ver a variação das marés num ano, em 2022, também em Leixões, e vemos exatamente uma multiplicação por 12 deste esquema que vocês estão a ver, em que percebem que há aqui assim períodos, que são as marés equinociais, que se situam próximo dos equinócios e que têm um máximo de amplitude. As marés vivas podem ter um máximo de amplitude. Isto é um assunto que eu acho muito interessante, que nem sempre as pessoas compreendem, mas é lamentável que estes assuntos não sejam explicados aos estudantes, porque de facto as pessoas vão para a praia, nem sabem se vai haver maré alta, se vai haver maré baixa, e era muito fácil ensinar isto às crianças e aos jovens, não é? Bom, indo agora para o tema-chave que eu queria tratar. Há um organismo chamado Permanent Service for Mean Sea Level, que nos dá relativo level, o nível relativo do mar. Portanto, trata-se do nível relativo do mar, ok? Não é o nível absoluto do mar. Em muitos casos é a subida relativa do mar, e o documento que eu vos enviei é um KPMZ que tem este nome. Portanto, e nesse KPMZ, se vocês arrastarem para o Google Earth, depois podem clicar em cada um destes pontinhos e ver a legenda. A legenda significa o quê? Significa que os pontos a vermelho têm dados dos marégrafos anteriores a 2002. Os pontos a verde têm dados posteriores que chegam até 2020. Portanto, em Portugal,
continental temos aqui na zona de Leixões e na zona de Sines 2 pontos de facto com os dados atualizados. Os outros têm dados relativamente desatualizados. Aqui tem o aspecto do dito site. Se clicarem neste ponto, vão obter um documento que eu queria passar-vos, mas como é uma pasta não se consegue fazer isso, que tem os elementos necessários para construir curvas da variação do nível do mar de todos os pontos existentes nesta base de dados. Portanto, é muito interessante e vocês poderão brincar à vontade se tiverem tempo para isso, não é? Portanto, num outro site ainda, este já da NOAA, vocês podem encontrar este outro aspecto. Quer dizer, isto que estava aqui a ver-se, pode inclusivamente originar um KPMZ, que foi aquele que vocês já viram. Este também tem um outro KPMZ, são ligeiramente diferentes. Agora o que vem é aqui. Aqui vem as variações relativas do nível do mar. Vamos estudar primeiramente a Europa. Claro, evidente. Querem dizer alguma coisa? Alguém tem o microfone aberto? Aqui assim, na Europa o que vocês têm é que há locais onde o nível do mar está a descer, reparem. Estão a violeta e azul claro. E, bom, na maior parte dos sítios, efetivamente, o nível do mar está a subir, ok? Porque é que o nível do mar estará a subir? Já vamos ver. Aqui temos o outro documento, o outro KPMZ, que mostra os valores, efetivamente, que estão a ser encontrados para cada um daqueles portos. Reparem que o número de portos já está muito reduzido. Onde existem mais é aqui nesta área. Na península não são assim tantos quanto isso. E tem os valores quantitativos da subida do nível do mar. Reparem aqui o que é que predomina. Aqui predominam momentos, situações em que há descida do nível do mar, às vezes da ordem de 8 milímetros por ano. Desta área predominam subidas do nível do mar, mas que, reparem no verde, vão de 0 a 3 milímetros por ano. O que está amarelo já é superior a 3 milímetros. Portanto, há aqui um ponto amarelo, outro ponto Cádiz, e aqui há outros pontos que estão ligados, evidentemente, a uma situação tectonicamente muito ativa. Portanto, na maior parte dos casos, o que vocês têm é subidas relativamente pequenas do nível do mar ou até descidas. Portanto, no sul da Europa isto é uma ampliação daquilo que estávamos a ver, para se conseguir ver os valores melhor. No norte da Europa, realmente verificamos que há muitos pontos em que está a haver uma descida do nível do mar. Porquê é que isso acontece? Nós sabemos que o norte da Europa foi afetado por uma glaciação, a última glaciação, pelo menos, e mais outras glaciações, claro, não foi só essa. E aqui temos a explicação. Portanto, num momento anterior a uma glaciação, nós temos esta situação normal, digamos. Se houver uma grande espessura de gelo, e reparem, esta espessura de gelo vai até 3 km, 3.000 metros de gelo, é evidente que esses 3.000 metros de gelo vão pesar sobre a crosta e sobre o manto, e portanto vão provocar uma depressão a esse nível. A matéria que existia aqui tem que ir para qualquer lado. Ela vai para a periferia da área que sofreu glaciação. É aquilo que se chama forebulges. Portanto, o forebulges vai se elevar. Quando o gelo desaparece, o que vai acontecer? Isto vai subir, esta área vai subir, e esta área, porque esta matéria vai girar outra vez neste sentido, vai colapsar. O que é que resulta disto? Bom, resulta que nós vamos ter locais onde o continente está a subir, e são estes locais marcados aqui a castanho, a amarelo e a laranja, e daí resulta que as variações do nível do mar são deste tipo,
isto aqui muito perto, estão a ver, da zona central do Inlances. Em Estocolmo, uma coisa parecida, menos intensa um pouco, mas parecida. O nível do mar está a descer. Depois há sítios aqui de equilíbrio em que o nível do mar em Bergen, Cuxhaven, está mais ou menos estável. Reparem, há locais neste planeta em que o nível do mar está estável e depois, na periferia, no tal Forbulge que está a descer, temos áreas em que o nível do mar está a subir. Porquê? Porque o continente está a descer e cá temos nós as setinhas que mostram estabilidade, aquelas que estão a branco, e descida do continente, ok? Portanto, aqui já são movimentações do lado do continente, das quais resultam estas variações do nível do mar. Se há documentos, infelizmente, um bocadinho antigos, que não estão visíveis na atualidade, pelo menos não os encontrei, em que é possível representar as variações do nível do mar, o número de anos que correspondem aos valores que nós temos, portanto, aos valores das tendências, e aqui temos as tendências. O que é que estão organizadas de acordo com a latitude, portanto, aqui os pontos de latitudes mais altas e aqui os pontos de latitudes mais baixas, e este fenómeno aqui parece mais do que evidente. Também temos nos quadradinhos o número de anos correspondentes às tendências que estávamos a ver. Portanto, aqui temos a curva mais extensa, que é a curva de Brest, tem 189 anos, e uma curva também apreciavelmente extensa, que é a curva de Cascais, que tem 106 anos de duração. Portanto, isto para verem que, por um lado, a duração das curvas é relativamente variável e que, claramente, no norte da Europa, há uma tendência para que o nível do mar esteja a descer e mais para o sul da Europa há uma tendência para que o nível do mar esteja a subir, e isso tem a ver com os movimentos isostáticos pós-glaciares. É evidente que se os valores aqui do nível do mar são variáveis, há de haver algum fenómeno que está a influir aqui. Então, nós, indo para o Permanent Service for Mean Sea Level, encontramos este mapa e podemos clicar em cada um destes pontos. As diferentes cores têm a ver com a data das séries, o último ano das séries. Reparem que os valores são diferenciados de acordo com os sites, não são todos iguais. E, portanto, às vezes é difícil fazer a equivalência. Às vezes, num sítios aparecem de uma maneira, noutros sítios aparecem de outra, porque eles cortaram as séries conforme lhes convinha. Mas aqui temos 2 pontos a branco, por acaso. Temos Leixões e Sines, que significa que há valores da variação do nível do mar até 220 metros. Por exemplo, no caso de Sines, cá temos a bolinha branca, clicando naquele ponto e naquele site, eu devo dizer que antes usava muito os KPMZs e continuo a enviar-vos porque é mais fácil, de facto, arrastarem para o Google Earth e tirarem daí a vossa informação, mas a verdade é que os sites possivelmente estão mais atualizados e, portanto, eu recomendo, e foi o que eu fiz agora, e é por isso que pode haver algumas discrepâncias entre uns dados e outros. Os dados que eu fui